A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Infelizmente eu não queria trazer esse vídeo, mas esse vídeo é para vocês. E eu sei que muitos não vão gostar de ouvir, mas é importante eu deixar para vocês esse vídeo de uma nova doença global chamada Mpox. Essa doença eu vou deixar para vocês vários jornais, vários portais de notícias já deixaram para vocês. E infelizmente eu digo que é triste a situação que nós vivemos, porque as pessoas elas estão zombando de Deus, achando que Deus é brincadeira, né? Zombaram de Deus lá nas Olimpíadas, na abertura, fazendo aquela Santa Ceia, né? E para mim é triste, chegou nessa situação. Olha o ponto que chegou. Olha o ponto que chegou essa situação. Então, se os nossos vídeos aqui, os nossos conteúdos estão sendo edificantes para vocês, se inscrevam no canal, dê seu like, compartilha, comenta, dê seu comentário. Mas, irmãos, eu vou deixar para vocês esse vídeo, é importante. Eu sei que muitos não vão gostar, muitos vão dizer assim: Antônio, só um jogo, só um vídeo, só um noticiário é fake news. Não é, irmãos, porque vários portais de notícias já deixaram para vocês. Então, roda a vinheta, porque tem muito conteúdo para vocês. Vou deixar todas as notícias, todos os portais de notícias desse vírus chamado Mpox. Deus abençoe. Vamos para o vídeo de hoje. Então é que os fabricantes de vacina já submetam esses imunizantes à aprovação emergencial, que já é, por natureza, uma aprovação mais célere, para justamente o mundo ter imunizantes disponíveis, para distribuição quando e se for necessário. Mundial da Saúde declarou a doença Mpox, que era conhecida como varíola dos macacos, como uma emergência sanitária global. Voltou a classificar a doença desse modo. Essa medida foi tomada por causa da ampliação do número de casos e mortes no continente africano. Só na República Democrática do Congo são mais de 14 mil casos e mais de 500 mortes. No total, 13 países do continente já têm registros da doença. A Mpox, esse novo nome adotado para a varíola dos macacos, é uma doença viral que é transmitida facilmente entre humanos e também a partir de animais. A emergência de saúde emitida pela OMS é uma das respostas da agência da ONU para desenvolver uma coordenação internacional para conter uma contaminação da doença. No primeiro surto, houve muitos casos, inclusive aqui no Brasil, também nos Estados Unidos e na Europa. Por enquanto, não há registros fora do continente africano. A Organização Mundial da Saúde decidiu declarar o novo surto de Mpox como emergência sanitária global. É a primeira situação assim desde a emergência da Covid, em 2019. Essa é a segunda vez que a OMS classifica a doença como ameaça internacional. Em 2022, a varíola dos macacos foi identificada na Europa e na América do Norte e surgiu a preocupação com a possibilidade de surto global. Mas os casos foram controlados rápido, em maio do ano passado, com uma combinação de vacinação e campanhas de saúde pública. Mas o surgimento de uma nova variante, muito mais forte e letal na República Democrática do Congo e em outros países africanos, levantou um novo alerta essa semana das autoridades sanitárias. Segundo o Controle de Prevenção de Doenças da África, só este ano houve mais de 17.500 casos de infecções por varíola do macaco e mais de 500 mortes em todo o continente. Os principais sintomas da doença, também conhecida como Mpox, são febre, dor de cabeça, dores musculares,
cansaço e feridas na pele. A transmissão acontece quando uma pessoa tem contato com essas lesões de pele, com secreções respiratórias ou ao compartilhar objetos usados pelo paciente infectado. A OMS alertou para a transmissão rápida de uma nova variante do vírus que se espalhou na República Democrática do Congo e agora está presente em mais de 10 países africanos. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, disse que no Brasil não há motivo de alarme e que o Ministério está pronto para testes, diagnósticos e para vacinação. A ministra disse que o governo federal vai criar um comitê de operação de emergência com participação da Anvisa e secretários estaduais e municipais de saúde, que o Ministério da Saúde já vinha monitorando a situação e que, no Brasil, o surto está controlado. Depois do alerta da Organização Mundial da Saúde, a Suécia confirmou o primeiro caso fora da África da nova cepa da Mpox, a antiga varíola dos macacos. O temor é que a doença volte a se espalhar. A confirmação foi feita em Estocolmo, capital sueca. O paciente foi infectado durante uma viagem ao continente africano, onde a doença tem se espalhado rapidamente nos últimos meses. O receio é porque a pessoa que não teve o sexo revelado está infectada com o subtipo 1, uma nova variante da Mpox, mais contagiosa e perigosa. 13 países africanos já têm casos confirmados. Só na República Democrática do Congo foram 14 mil infectados e mais de 500 mortes. Por isso que a Organização Mundial da Saúde declarou a doença, também conhecida como varíola dos macacos, como uma emergência de saúde pública internacional. A Mpox foi descoberta pela primeira vez na década de 70. É um vírus que se espalhou inicialmente de animais para humanos. É muito comum ter febre, dor de cabeça e cansaço, além dessas erupções na pele, com bolhas espalhadas pelo corpo. Entre humanos, ela é transmitida por contato físico. E essa nova cepa ganhou um adicional. Também é disseminada nas relações sexuais. Por isso, se espalha mais rapidamente. A OMS diz que o caso da Suécia é o primeiro de muitos aqui na Europa e que é preciso rapidez para o continente adotar estratégias de prevenção o mais rápido possível, controlando portos e aeroportos, além da compra de testes rápidos. Especialistas alertam que já existem imunizantes disponíveis, mas a vacinação em massa não é recomendada. Nós temos já disponível desde 2022 vacinas que permitem, inclusive com liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que permitem com que a gente consiga prover e imunizar essas pessoas que nós chamamos de contactantes desses pacientes e dessa maneira impedir uma propagação ainda maior. O Brasil tem um risco considerado baixo para um surto de Mpox. Em 2024, foram 709 casos e 16 óbitos. Hoje, o Ministério da Saúde lançou um centro de operações para coordenar o avanço da doença. A Organização Mundial da Saúde anunciou que a Mpox, a antiga varíola dos macacos, começou a ser classificada como emergência mundial de saúde pública. Segundo a agência, a situação da Mpox no continente africano constitui emergência em saúde pública de importância internacional. A OMS afirmou que neste momento há um risco de disseminação global e de uma potencial nova pandemia. Este é o mais alto nível de alerta da entidade. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, informou que surtos de Mpox têm sido reportados na República Democrática do Congo há mais de uma década e que as infecções têm aumentado ao longo dos últimos anos. Em 2024, os casos já superam o total registrado em 2023 e somam mais de 14 mil, além de 524 mortes. A Mpox é uma doença viral e a transmissão para humanos pode ocorrer por meio do contato com animais silvestres infectados, pessoas infectadas pelo vírus e materiais contaminados. Os sintomas em geral incluem erupções cutâneas ou lesões de pele, febre, dores no corpo, dor de cabeça, calafrio e fraqueza. No momento, a avaliação do Ministério da Saúde é de que o risco para o Brasil é baixo. Atualmente, há 2 vacinas recomendadas pela OMS contra a doença.
No entanto, nenhuma delas está sendo oferecida agora no país. Realmente uma vacina que protege 70%, 80% dos casos quando você faz as 2 doses. Então, com esse aumento de casos, com a questão lá do Congo, a gente tem que ficar alerta. Não podemos esperar acontecer uma catástrofe e depois começar a vacinar as pessoas, né? É melhor a gente fazer isso antes, porque com o mundo globalizado, basta alguém pegar um aviãozinho lá do Congo e entrar em algum país para esse aclade chegar. Esse é o grande problema. O planeta deve se preparar para um surto ainda mais letal que a Covid-19. A declaração foi feita durante a Assembleia Mundial da Saúde em Genebra. Apesar de a Covid-19 ter deixado de ser classificada como uma emergência global, o mundo não está livre de registrar novas pandemias. O alerta é de Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. Em discurso na Assembleia Mundial da Saúde, realizada esta semana em Genebra, o líder afirmou que ainda existe o risco de novas variantes da doença surgirem e destacou o possível aparecimento de um patógeno mais letal que o coronavírus. Segundo ele, o planeta deve se preparar o quanto antes para esses cenários. In a world of overlapping and converging crises, em um mundo de crises sobrepostas e convergentes, uma estratégia eficaz para a preparação e resposta a emergências de saúde deve considerar surtos de todos os tipos. Uma nova reunião da OMS sobre pandemias é uma oportunidade valiosa para os líderes traçarem um caminho claro em direção a esse futuro. Não podemos deixar isso para depois. No encontro, Tedros relembrou ainda a atuação da entidade nos últimos 12 meses. Além da Covid-19 e da Mpox, a organização lidou com outras 70 crises de saúde, que incluem o ebola, a cólera e a guerra na Ucrânia. A poliomielite também foi pauta na reunião. A doença continua a ser a única emergência oficial de saúde global, com o intuito de controlar o O órgão de vigilância da saúde da União Africana decretou nesta terça-feira uma emergência de saúde pública, devido ao crescente número de casos de Mpox no continente. O surto afetou vários países africanos. A recomendação do Ministério da Saúde é para que os cidadãos tomem a vacina bivalente. Uma variante nova do vírus já chegou por aqui. 97 milhões de brasileiros que já tomaram pelo menos 2 doses do esquema normal podem procurar a vacina bivalente. A meta é chegar a 95% desse público. Mas a cobertura vacinal ainda está baixa. De cada 10 pessoas que podem receber o imunizante, apenas 2 já tomaram a dose até agora, segundo o Ministério da Saúde. Especialistas alertam que não é hora de negligenciar a proteção, já que existe uma nova variante do coronavírus circulando pelo país. A nova variante Arcturus é uma evolução da Ômicron e já foi detectada em São Paulo. Ela se manifesta principalmente com sintomas de febre, tosse e irritação nos olhos. O virologista Flávio Fonseca, da UFMG, diz que a variante não aumentou o número de mortes em outros países, mas as internações cresceram. Ele explica que a vacina bivalente é mais eficaz para que a população se proteja das últimas mutações do coronavírus. O vírus vai mudando para tentar se livrar da resposta imunológica e conseguir infectar, é parte da evolução do vírus, e a gente vai gerando novas vacinas para tentar sempre conter o aumento de circulação dessas novas variantes. E à medida que ele muda, nós também mudamos os componentes da vacina para acompanhar essa modificação do vírus. Eu vou te explicar 5 pontos sobre a varíola dos macacos. Casos da doença já foram registrados em vários países e a maioria deles na Europa. O vírus que causa essa doença não é novo. Ele é conhecido há mais de 50 anos e é muito parecido com o da varíola, que já foi erradicada. Esse vírus foi identificado pela primeira vez em 1958 em macacos que eram mantidos em um laboratório para pesquisa. Por isso que a doença tem esse nome. Então, os cientistas sabem muitas coisas sobre ele. A varíola dos macacos é muito mais branda do que a versão humana da doença, que matava até 30% dos infectados.
Só para você ter uma ideia, a Nigéria enfrenta um surto de varíola dos macacos desde 2017. A letalidade relatada tem sido de cerca de 3%. E diferente do coronavírus ou até mesmo da varíola humana, a varíola dos macacos é menos contagiosa. No caso do surto atual, há poucas informações sobre as possíveis rotas de transmissão entre os humanos. Muitos dos casos na Europa parecem estar ligados à transmissão sexual, mas os estudos continuam sendo feitos. Os sintomas da varíola dos macacos começam com uma mistura de febre, dores de cabeça, dores musculares, calafrios, exaustão e linfonodos inchados. Passada a febre, pode surgir uma erupção cutânea, que são como machucados na pele. Eles começam no rosto e depois eles se espalham para outras partes do corpo. A vacina feita para controlar a varíola também funciona contra o vírus da varíola do macaco. Mas, como a forma mais antiga da varíola já foi erradicada, muitos países deixaram de aplicar essa vacina. Não existem tratamentos específicos para a infecção por varíola, mas alguns medicamentos ajudam a controlar a doença, como o Cidofovir, o ST-246 e a imunoglobulina vacínia. As autoridades de saúde dizem que, atualmente, a varíola dos macacos não representa grandes riscos para a população em geral e que não há motivo para pânico. Para continuar por dentro desse assunto, acesse g1.com.br. Depois do alerta da Organização Mundial da Saúde, a Suécia confirmou o primeiro caso fora da África da nova cepa da Mpox, a antiga varíola dos macacos. O temor é que a doença volte a se espalhar. A confirmação foi feita em Estocolmo, capital sueca. O paciente foi infectado durante uma viagem ao continente africano, onde a doença tem se espalhado rapidamente nos últimos meses. O receio é porque a pessoa que não teve o sexo revelado está infectada com o subtipo 1, uma nova variante da Mpox, mais contagiosa e perigosa. 13 países africanos já têm casos confirmados. Só na República Democrática do Congo foram 14 mil infectados e mais de 500 mortes. Por isso que a Organização Mundial da Saúde declarou a doença, também conhecida como varíola dos macacos, como uma emergência de saúde pública internacional. A Mpox foi descoberta pela primeira vez na década de 70. É um vírus que se espalhou inicialmente de animais para humanos. É muito comum ter febre, dor de cabeça e cansaço, além dessas erupções na pele, com bolhas espalhadas pelo corpo. Entre humanos, ela é transmitida por contato físico. E essa nova cepa ganhou um adicional. Também é disseminada nas relações sexuais. Por isso, se espalha mais rapidamente. A OMS diz que o caso da Suécia é o primeiro de muitos aqui na Europa e que é preciso rapidez para o continente adotar estratégias de prevenção o mais rápido possível, controlando portos e aeroportos, além da compra de testes rápidos. Especialistas alertam que já existem imunizantes disponíveis, mas a vacinação em massa não é recomendada. Nós temos já disponível desde 2022 vacinas que permitem, inclusive com liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que permitem com que a gente consiga prover. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, disse ontem em uma entrevista coletiva no Ministério da Saúde que não há necessidade de alarme, mas sim de alerta para o que a gente está enxergando do ponto de vista do Brasil. Não há motivo de alarme, mas sim de alerta, né? E o papel da vigilância do Ministério da Saúde e também estarmos prontos para testes diagnósticos, né? Tudo que tem a ver com os tipos hoje também, e para a vacinação, que certamente não será uma vacinação em massa, caso se faça necessário. No momento não há um registro de uma grande preocupação, mas vai haver várias medidas a serem tomadas, alertas para viajantes, uma série de questões que devem ser feitas em situações como essa. A Organização Mundial da Saúde anunciou hoje que a Mpox, antiga varíola dos macacos, voltou a ser classificada como emergência mundial.
A decisão vem depois de um surto da doença na República Democrática do Congo, na África, que registrou mais de 17 mil casos e 517 mortes este ano. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o nível de transmissão fora do continente africano é baixo. A preocupação é com a rápida propagação de uma nova variante. Laboratórios devem acelerar a produção de vacinas já existentes contra a doença. Antes chamada de varíola dos macacos, a Mpox foi transmitida aos humanos a partir de um vírus que circula entre animais. Os hospedeiros mais comuns são roedores e macacos. A transmissão entre humanos acontece principalmente por meio do contato próximo com lesões na pele e secreções respiratórias. No ano passado, a OMS tinha retirado o status de emergência de saúde por causa da redução de casos.